Após meses de protestos que ficaram conhecidos como Euromaidan ou Revolução Ucraniana, o presidente pró-Rússia Viktor Yanukovych ele é deposto e foge para a Rússia. A Crimeia é anexada pela Rússia, né, por soldados russos e separatistas pró-Rússia. E aí, pessoal, começa a luta pelo Donbass, pela região de Donetsk e Luhansk, principalmente. Sobre o início da guerra na Ucrânia, nós vamos conversar hoje. Oi pessoal, eu sou Juliane, você está no canal Vai e Veja, eu falo de história e literatura. Se você gosta, se você se interessa, se inscreva por favor. Eu peço que você utilize o campo dos comentários, que você mande esse vídeo para os seus amigos, que você utilize o campo dos comentários, deixe o seu like, tudo isso pessoal é muitíssimo importante, tá certo? Então, pessoal, para a gente entender a Ucrânia e a Rússia, a gente precisa entender o papel dos oligarcas nesses países. Quem são esses oligarcas? São mega empresários ucranianos e russos, né? Eles são descendentes da casta de burocratas que surgiu no período stalinista. Tem um livro chamado A Revolução Traída do Trotsky, em que ele explica, né, o surgimento dessa casta naquele período, né? E ele fala que esses burocratas, eles acabariam com a Revolução Russa, certo? E a Rússia cairia num tipo de capitalismo muito pior do que o capitalismo europeu, ok? Então, o que acontece? Quando cai a União Soviética, existia várias empresas estatais, certo? Essas empresas são privatizadas. São privatizadas a um preço muito abaixo do mercado e esses descendentes desses burocratas lá daquele período do Stalin, eles estão em vantagem, certo? E aí eles compram essas empresas por um preço bem baixo e se tornam riquíssimos. 50% da riqueza da Ucrânia é controlada por oligarcas. E esses oligarcas, eles se dividem, no caso da Ucrânia, eles se dividem entre oligarcas pró-Rússia e oligarcas pró-Ocidente. Depende com que eles lucram, certo? E no caso da Rússia, existe oligarcas pró-Ocidente e oligarcas pró-Putin, oligarcas que financiam o governo do Putin. Compreendem? Muito bem, pessoal. E aí, quando tem o Euromaidan, muitos oligarcas pró-Ocidente, oligarcas ucranianos pró-Ocidente, começam a financiar a estrutura desses protestos. Por quê? Esses protestos têm advogados, médicos, banheiros, comida e tudo mais. Tudo isso precisa de dinheiro, certo? Então, tem oligarcas financiando esses protestos, tá? Financiando essa estrutura. A população vai porque ela quer, porque se identificou com aquilo. Mas existe uma estrutura sendo financiada, certo? Tem vídeo, pessoal, sobre o Euromaidan, Revolução Ucraniana, em que eu explico isso direitinho para vocês, tá certo? Vou deixar nos cards. Muito bem, pessoal. E tem oligarcas pró-Rússia, que era o caso do presidente da Ucrânia, que era o Viktor Yanukovych. Ele era um oligarca ligado à Rússia, tá? Da região ali do Donbass, de Donetsk e Luhansk, ok? Muito bem, pessoal. Então, o Viktor Yanukovych é derrubado e ele foge para a Rússia, tá? Assume um governo interino completamente pró-Ocidente. Só que a Ucrânia está numa situação econômica muito difícil nesse período, por conta da má administração anterior, certo? Muito bem, pessoal. Posteriormente, antes disso, os oligarcas pró-Ocidente, eles começam a financiar o exército ucraniano e a financiar batalhões, principalmente quando há a anexação da Crimeia, tá? O batalhão mais conhecido, né, que é o batalhão Azov, esse batalhão ele defende Mariupol, ele expulsa os russos dali, porque a Rússia começa a mandar soldados, tá? A Rússia manda soldados e grupos neonazistas russos para lutar ali no Donbass, a gente já vai falar disso. E aí, pessoal, o Petro Poroshenko, que é um dos oligarcas ucranianos pró-Ocidente, tá? Que financia a estrutura do Euromaidan, ele se torna presidente da Ucrânia depois, ele é eleito,
e ele anexa o batalhão Azov ao exército ucraniano como uma forma de controle. O batalhão Azov tinha um líder que era neonazista. Esse cara sai e vai seguir carreira política e ele não obtém nenhum êxito, tá bom? E nessa história toda, pessoal, o Vladimir Putin tem interesse na região do Donbass. Por quê? Porque é uma região mineradora, é uma região industrialmente rica também, certo? E ele também não quer que o Euromaidan, que uma revolução, como aconteceu, se estenda à Rússia. Então vale lembrar que o Putin, apesar de ser um ditador, né, ele tem inimigos dentro da Rússia. E esses inimigos poderiam fazer uso da imagem do Euromaidan, da imagem dos ucranianos resistindo e tudo mais, e ele sofreu um golpe dentro da Rússia, certo? Então ele tem esses dois interesses, né? Ele tem interesse nessa região do Donbass, que é uma região muito rica, que é responsável por 20% do PIB da Ucrânia, e ele tem interesse que o Euromaidan não se estenda lá, tá? Muito bem, pessoal. E essa região, ela é complicada. O Viktor Yanukovych era dessa região, tá? Que era lá o presidente derrubado, pró-Rússia. Ele era dessa região. 38% da região, das pessoas da região do Donbass são etnicamente russas. O que acontecia? Então, tanto no período czarista quanto no período stalinista, quando eles dominavam uma região, eles retiravam a população local dessa região, mandavam para outro lugar, possivelmente Sibéria e tal, e colocavam russos ali, certo? E foi isso que aconteceu aqui nessa região. O Stalin mandou russos para lá, tá? Então 38% dessa população é etnicamente russa e se identifica com a Rússia. Isso aconteceu também na Geórgia, aconteceu nos países bálticos, na Polônia, tá? Todos os países que foram satélites da União Soviética ou pertenceram, enfim, à União Soviética, eles passaram por isso, ok? Bom, pessoal, e essa população não aceita esse governo provisório, tá? Eles não aceitam que o Viktor Yanukovych tenha sido derrubado. E eles vão ser armados pela Rússia, né? E vão tentar resistir a isso. Assim também, pessoal, um exército de hackers russos começa a atacar a Ucrânia, começa a atacar a infraestrutura da Ucrânia. Então a Ucrânia fica em muitos momentos sem energia elétrica, por exemplo. Também a máquina de fake news russa começa a inventar uma série de histórias tenebrosas, certo? Estilo Menino do Donbass, tem vídeo sobre isso aqui no canal, chama A Rússia Chorou, né? Porque os russos começam a entrar em desespero com tanta notícia horrível que começa a chegar até eles. Inclusive o Putin começa até a falar em um genocídio da população russa, algo que nunca ficou comprovado, né? Algo que nunca existiu, tá? Muito bem, pessoal. Nessa história toda, os separatistas fazem um referendo fraudulento que não é reconhecido por ninguém. E para a Rússia vale a pena jogar a Ucrânia numa guerra civil. Por quê? Porque países em conflito não podem fazer parte da OTAN. E a Ucrânia, com uma guerra civil dentro do seu território, ela não pode fazer parte da OTAN, né? E hoje a gente sabe que o Macron e o Olaf Scholz da Alemanha garantiram para o Putin que a Ucrânia não faria parte da OTAN e mesmo assim ele invadiu, né? Porque não era esse o motivo. Muito bem, pessoal. Nisso, um oligarca pró-ocidente é eleito, que é o Petro Poroshenko, que financiou lá a estrutura do Euromaidan, né? E aí, os separatistas atacam o aeroporto de Donetsk. Porque os separatistas, eles não aceitam, primeiro, eles não aceitam a derrubada do Viktor Yanukovych e não aceitam o governo do Petro Poroshenko. Também o Putin, via a estatal russa Gazprom, ele corta o gás da Ucrânia. Então a Ucrânia passa em muitos invernos em muitos momentos do inverno sem gás, sem aquecimento. E isso, pessoal, já tinha acontecido entre 2006 e 2009. Muitos países europeus também ficaram sem gás, né? Então a Rússia sempre utilizou ali o gás como uma arma política, né? Uma arma de guerra, inclusive, né?
E aí o governo de Kiev consegue uma vitória e liberta a cidade de Slaviansk, tá? Que estava na mão dos separatistas. E aí os separatistas pró-Rússia, mais o exército russo, que é mandado para lá, mais neonazistas russos, também são mandados para a região do Donbass, eles começam a se concentrar ali. E ali se inicia, como eu disse, uma guerra civil, onde 14 mil pessoas morreram, tá? E aí eles começam a perceber que os separatistas estão cada vez mais armados, a ponto de derrubarem sem querer um avião da linha Malaysia Airlines com 298 passageiros, tá? Isso, pessoal, o Ocidente muito fraco em relação à Rússia, tá? Como que os Estados Unidos respondem a tudo isso? A anexação da Crimeia, envio de soldados, os armamentos russos que são enviados, como que eles respondem? Com sanções. E essas sanções, pessoal, não fazem diferença, não fazem grande diferença na economia russa, tá? Muito bem. O presidente Poroshenko começa a denunciar a incursão de russos no seu território, no território ucraniano, né? E eles tentam negociações, há várias negociações que são feitas na Bielorrússia, que são conhecidas como Acordos de Minsk, e isso, sinceramente, não vai para frente, pessoal. E o parlamento ucraniano aprova uma lei que outorga, num período de 3 anos, um autogoverno para essas zonas separatistas. Também anistia aos envolvidos em todo o processo, o que também não faz com que a guerra civil termine, tá? E a Rússia, pessoal, como dito, não está nem um pingo interessada num processo de paz na região, né? Nessa região, ela quer mesmo que a Ucrânia continue numa guerra civil, tá? Como dito, países em guerra não entram para a OTAN, tá bom? E aí, pessoal, a Ucrânia tem novas eleições. E aí concorre um candidato que não era político, um comediante e ator chamado Volodymyr Zelensky, que interpretava um professor de história, né, numa série de televisão que era revoltado com a corrupção, tá? Zelensky concorre financiado por um oligarca pró-ocidente chamado Ihor Kolomoisky. Tem vídeo sobre ele aqui no canal. O Ihor Kolomoisky, ele foi governador de Dnipropetrovsk, tá? E ele é dono da emissora na qual o Zelensky apresentava lá a série de televisão. E aí, pessoal, o Ihor Kolomoisky, ele financiava 2 batalhões, tá? Ele financiava o Dnipro e o Donbass, e também financiava o exército ucraniano. Ele sumiu da imprensa, né? Ele não apareceu na lista dos principais financiadores do exército ucraniano, então não sabemos. Mas nesse período, pessoal, ele era um dos principais financiadores, tá? E Zelensky é eleito com mais de 70% dos votos. Em 2022, Putin, entendendo que os Estados Unidos estavam muito fracos por conta da saída daquela forma, né, do Afeganistão, de uma forma completamente desordenada, abandonando, né, as pessoas daquela forma, então Putin interpretou que os Estados Unidos estavam muito fracos. E interpretou também que a União Europeia também estava fraca, principalmente por conta do Brexit, né, da saída da Inglaterra da União Europeia. Também pela dependência que países, principalmente como a Alemanha, têm do gás russo. Então, ele decidiu invadir a Ucrânia, acreditando que encontraria um exército extremamente fraco e que duraria, né, semanas, talvez dias, a guerra, certo? Tanto é que soldados russos capturados estavam com roupa de gala para desfile militar. Então eles acreditavam, em fevereiro de 2022, que seria uma guerra muito fácil. E estavam muito enganados, né? A União Europeia se uniu, né? Estão financiando, mandando armamentos para a Ucrânia, mandando mercenários, assim como os Estados Unidos, que é o principal, né, principal país, está mandando muitos armamentos e tudo mais, né, pessoal? E a situação está muito difícil para a Rússia, certo? Muito bem, pessoal, e nós chegamos até aqui, né?
Nós chegamos até aqui, não sabemos até quando essa guerra vai, né? Enfim, pessoal, e eu vou me comunicando com vocês, né, a respeito das coisas que acontecem. Muito bem, pessoal, não deixa de ver os outros vídeos a respeito da Ucrânia, a respeito da Rússia. Deixe, por favor, o seu comentário, o seu like. Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva, isso é bastante importante, tá certo? Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.